Queridos, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 17 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 15, 17 a 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 17 a 20. Nós vamos falar sobre a responsabilidade da ressurreição. Diz assim a palavra do Senhor: E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Vamos orar? Pai querido, fala conosco através da tua palavra que é santa, perfeita e pura. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo traga-nos revelação e compreensão. Usa esse teu servo que estará proclamando a tua palavra, e que os nossos ouvidos estejam atentos à tua mensagem, para que possamos compreender o teu querer e viver segundo a tua vontade, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse texto, Paulo está falando sobre um dos fundamentos da fé: a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos salvos em Cristo. E para você entender o que estava acontecendo, havia alguns grupos na igreja de Corinto que não criam na ressurreição do nosso corpo. Criam na ressurreição de Cristo, criam no sacrifício de Cristo, mas não na ressurreição dos salvos, dos santos, né, em Cristo Jesus. E Paulo está combatendo isso. Ele está falando: olha, queridos, se Cristo ressuscitou, então ele tem poder para nos ressuscitar também. E se ele tem poder para nos ressuscitar, por que ele falaria algo e não cumpriria? Porque ele disse que no último dia nos ressuscitaria, né? Então Paulo está falando: olha, assim como Cristo ressuscitou, é certo que nós também ressuscitaremos. Com isto, Paulo, ele demonstra que a ressurreição de Cristo, além de ser um dos fundamentos da fé, ela tem consequências práticas em nossa vida. E nós precisamos entender isso, porque quando falamos da doutrina da ressurreição, muitas vezes a gente pensa em algo só lá distante, para o futuro, né? Quando tudo se cumprir, quando ao som da trombeta, Cristo voltar e buscar a sua igreja, aí aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão, e aí receberemos um novo corpo, subiremos ao céu e moraremos para sempre na glória e na majestade de Deus. Mas não é somente algo para o futuro. A ressurreição tem consequências para o agora. A cruz de Cristo nos trouxe também consequências para esta vida, para esta era que já está presente também. E qual é a prática qual é o resultado prático da ressurreição de Cristo para a sua vida diária e fé? É importante você entender isso. Cristo ressuscitou, beleza, tudo bem, mas e agora? O que isso diz para mim? E é importante entendermos, porque a ressurreição de Cristo tem consequências para o hoje, para o agora e também para o futuro. E eu quero meditar nessa noite, brevemente, em duas consequências da ressurreição de Cristo para as nossas vidas, para o já, não somente para o depois, mas para o agora. A primeira consequência é que é nosso dever pregar o Evangelho. No versículo 14 do texto que nós lemos de 1 Coríntios 15, 14, diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. É interessante que Paulo está falando: olha, queridos, para o pessoal lá de Corinto, né, que não cria na ressurreição, falou: vocês são incoerentes, porque vocês dizem que creem em Cristo Jesus, creem na morte de Cristo Jesus, mas se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Se não há ressurreição, estão perdendo tempo aqui. Qual que é a vantagem? Se não há ressurreição, não há vida vindoura. E se não há vida vindoura, qual é a vantagem que temos daquele que morreria sem crer em Cristo Jesus? Então, a ressurreição de Cristo, ela quebra essa lógica dessa falsa doutrina, né? E se Cristo não tivesse ressuscitado, de fato, a nossa pregação seria vã, seria uma completa perda de tempo. Contudo, a nossa fé ela é verdadeira. Queridos, nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Nós estamos fazendo tudo isso aqui a troco de nada, porque a gente não tem uma programação melhor no domingo para fazer. Nós fazemos tudo isso porque servimos a um Deus vivo e que nos prometeu um dia ressuscitar aqueles que creem nele, mas também um Cristo que, por ter ressuscitado, torna a nossa pregação verdadeira, torna a nossa pregação com sentido.
E por isso nós temos o dever de pregar o evangelho de Cristo Jesus, porque a nossa fé não é vã. Assim, nós temos o dever então de pregar o evangelho que Cristo ressuscitou e ele traz salvação para todo aquele que nele crê. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não faria sentido pregar. Mas porque Cristo ressuscitou, não só faz sentido, como temos o dever de pregar que ele ressuscitou. Seja através da música, né, cantada aqui, o coral lindo, maravilhoso, passando a mensagem do Evangelho de Cristo, seja através da pregação, seja no convívio de amizade que nós temos a oportunidade e o dever de pregar o Evangelho, porque nós pregamos o Cristo vivo. Lucas 24, 5 diz: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Quando as mulheres foram até o túmulo de Cristo, né, elas achavam que Cristo estaria ali, e o anjo dá uma chamada de atenção. O que vocês vieram aqui? Porque vocês não lembram que ele disse que ressuscitaria? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E nós pregamos não um Cristo morto, mas um Cristo que vive, um Cristo que está entre nós. E como nós devemos pregar esse evangelho? Primeiramente, com ousadia. Querido, nós temos que ser ousados, porque nós servimos um Deus vivo, não um Deus morto. Não servimos um Deus fraco, mas servimos um Deus que é todo poderoso, que venceu a morte e também nos deu essa vitória sobre a morte. Você está entendendo que a mensagem que você está pregando é uma mensagem de poder? Não é uma mensagem qualquer. Não é uma historinha para boi dormir. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Lá no meu estado a gente fala, quando a conversa é chata, é conversa para boi dormir, né? O evangelho, ele é poder de Deus para as nossas vidas. Por isso Paulo diz em Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Querido, nós estamos pregando a mensagem que tem poder de salvar aquele que estava destinado à perdição. Por isso o evangelho tem que ser pregado com ousadia, porque é o evangelho que transforma, que salva, que regenera, que transforma pessoas que estavam destinadas à perdição em pessoas carimbadas para a vida eterna. É legal quando a pessoa vai fazer uma viagem, né, internacional, ela vai lá, pega o passaporte dela, aí chega lá na alfândega, né, na recepção, como é que chama aí? Migração, perfeito. Carlinhos já tem essa experiência, né, Carlinhos? Aí vai lá e carimbo, né, para aprovar a pessoa para entrar naquele país. Quando somos salvos pelo evangelho de Cristo Jesus, nós recebemos o carimbo do Espírito Santo, né? E estamos aprovados para o lar celeste. Por isso temos que pregar com ousadia, mas também temos que pregar com urgência. João 9,4 diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Jesus falando: a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus já estava dizendo que a obra dele aqui era urgente e era curta. E agora nós também temos que pregar com o mesmo senso de urgência, porque vai chegar um dia que não vai ter mais possibilidade. Vai chegar um dia que, por mais que as pessoas queiram, não vai dar mais, porque a arca vai ser fechada. E naquele dia não adianta chorar. Por isso agora nós temos que pregar, entendendo que não sabemos. Aliás, queridos, a gente pode até pensar assim: ah, pastor, mas Jesus vai demorar ainda para chegar. Talvez demore mais 100 anos, talvez mais 1000 anos, espero que não, e creio que não. Mas para aqueles que partem, Jesus já voltou para essas pessoas. Se você fechar os seus olhos nessa noite, Jesus voltou para você. E qual será o seu destino? Por isso nós temos que pregar a mensagem da cruz com urgência, querido, porque pode ser a última noite de alguém. Eu me lembro que uma vez nós tivemos a oportunidade de pregar uma pessoa, fomos lá, oramos com ela, ela confessou Jesus Cristo, e no dia seguinte ela veio a óbito. Ela teve um ataque cardíaco e morreu. Mas sabe que eu tenho paz? De saber que aquela pessoa partiu em Cristo. E se naquele dia tivesse me dado preguiça e não tivesse ido? Era um domingo, poderia ter falado: não, amanhã eu vou. Mas a irmã foi lá e falou: pastor, vamos lá orar com ela. Bora, vamos lá. Fomos lá, oramos com ela, ela se converteu. No outro dia, Jesus chegou, bateu a porta dela e falou: vamos, está na tua hora. Mas partiu em Cristo Jesus. Por isso, temos que pregar com urgência. A ressurreição tem causado em nós um desejo ardente de pregar o evangelho? Essa é uma consequência prática da ressurreição. Não é uma teoria, não é uma filosofia, mas é um estilo de vida.
Se não tem queimado em nossos corações o ardor do Evangelho, então não faz a menor diferença em nossas vidas. Se no nosso coração não arde o desejo de compartilhar Cristo, então para nós não tem importância se Ele ressuscitou ou não. Por isso tem que queimar em nossos corações o desejo de pregar o Evangelho a toda criatura que o Senhor nos permitir, porque nós nunca sabemos aqueles que serão salvos. Nós nunca sabemos quais serão aqueles que dirão sim. Talvez há aqueles que vão rejeitar, talvez, mas a palavra foi pregada. Mas talvez há aqueles também que vão dizer sim. Talvez há aqueles que no dia seguinte vão partir. E pela misericórdia de Deus, nos momentos finais do último tempo, dos últimos segundos do segundo tempo, tiveram a oportunidade, como aquele ladrão na cruz, que teve a oportunidade de se converter no último instante. A segunda e última consequência, tem mais, tá, queridos? Mas hoje nós vamos meditar apenas nessas duas consequências práticas da ressurreição de Cristo para as nossas vidas. A segunda consequência é que nós temos que deixar a vida de pecado. A cruz de Cristo nos deu o poder para viver uma nova vida, não uma vida de pecado, mas uma vida de santidade. 1 Coríntios 15, 17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Mas por que nós temos alegria? Porque a palavra nos diz que Cristo ressuscitou, portanto a nossa fé não é vã, e portanto Ele nos deu vitória sobre o poder do pecado. E nós somos desafiados a viver uma vida de santidade, porque um dos propósitos da vinda de Cristo ao mundo, a primeira vinda, foi de purificar-nos de todo e de qualquer pecado. Ele é o Cordeiro dos céus, Ele é o Cordeiro de Deus que desceu dos céus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E isso também não é uma historinha, é fato, é real, é palpável. Não é uma teoria, mas é uma realidade. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, sepultamos com Ele a nossa antiga vida de pecados e rebeldia contra Deus. Mas também quando Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados para uma nova vida. E agora o pecado não exerce mais poder sobre nós. Eu até falo que muitas pessoas entendem errado o texto que diz, né? Ah, mas a carne é fraca, né? A palavra fala, a carne é fraca, mas o espírito está preparado. Portanto, você não tem que se pautar pela carne, mas você tem que se pautar e andar segundo o espírito, porque a carne é fraca, a carne tende para o pecado, mas o espírito não. E o Espírito Santo que habita em nós nos dá poder para viver em novidade de vida. Não uma vida marcada pelo pecado, mas uma vida de liberdade, porque Deus nos liberta do pecado. A ressurreição, portanto, ela produz em nós um desejo de abandonar o pecado. Romanos 6,12 diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Agora é uma questão de escolha. Você foi liberto. Agora você peca se você quiser. Antes você era escravo do pecado, porque estávamos mortos no pecado, e morto não pode fazer nada por si mesmo. Mas uma vez que fomos ressuscitados em Cristo Jesus, agora somos libertos do poder do pecado, e o Espírito Santo nos dá poder para viver em santidade. A ressurreição de Cristo produz em nós um desejo de santidade e pureza. 1 Timóteo 4,12 diz: mas sejam um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse deve ser o desejo do nosso coração, de vivermos em santidade. Claro que eu não vou dizer aqui para você que santidade é ser perfeito, porque a perfeição nós vamos alcançar apenas na glória, mas nós temos que caminhar rumo à perfeição. Não podemos nos contentar com a mediocridade. O que é a vida medíocre? É aquela vida mediana, sabe? Lembra daquele personagem que perguntava para ele: você está bem? Tá tudo mais ou menos, né? Como que vai? Tudo mais ou menos. Tem crente que é assim, tudo mais ou menos. Não pode ser. A sua vida precisa ser uma vida completa em Cristo Jesus. Você tem experimentado uma vida de santidade? Como eu disse, não de perfeição, mas de abrir mão do pecado, de realmente levar isso a sério, de buscar vencer o pecado no nosso dia a dia, dizendo não para o pecado. Você tem vontade de ser santo como Cristo? E interessante, querido, que a nossa régua não é aqui embaixo. Se você se mede pela vida do pastor Juliano, ô homem miserável que você é, a nossa régua tem que ser a de Cristo. O padrão é alto. O padrão é lá em cima.
mas o Espírito Santo de Deus nos dá poder para isso. Deus, ele exige, mas ele também fornece o necessário para que possamos viver dessa forma, né? Se o nosso coração continua sujo e o pecado é companheiro constante do nosso viver diário, então para nós, se Cristo ressuscitou ou não faz diferença. Mas se Cristo de fato ressuscitou, e isso é uma realidade em nossas vidas, então nós andamos em novidade de vida. E as pessoas percebem, querido, porque as pessoas vão percebendo que você não é mais o mesmo, que você não pratica mais as mesmas coisas, que você não fala mais as mesmas coisas, que aquelas palavras indecorosas não fazem parte mais do seu vocabulário, que o seu procedimento é outro. E as pessoas começam a perguntar: por que fulano ou cicrana está diferente? Porque há a luz de Cristo em sua vida. Eu quero concluir te perguntando: você tem vivido um cristianismo autêntico? Ou é só uma religiosidade, onde você vem, bate o ponto, né, no domingo, participei, paguei, parece academia, paguei o da semana. Querida, igreja não é academia, é vida com o povo de Deus e vida com Deus. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho com ousadia, com urgência, mas também por isso nós temos que viver em novidade de vida, em santidade, porque Deus nos dá poder para isso. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante. É muito bonito o que nós vimos aqui no coral. É muito bom ver o preparo, coisa linda. Realmente a equipe está de parabéns. Mas se essa mensagem não for real na sua vida, é vão. Não vai ter valor. É apenas uma emoção momentânea que depois passa. Mas se Cristo está presente no seu coração, no seu dia a dia, então tudo é diferente. Se você entende esta mensagem, se você já se entregou a Cristo Jesus, a sua vida não pode ser mais a mesma. Mas no seu dia a dia, o Espírito Santo vai te trabalhando, vai tirando aquilo que não pertence a Cristo e vai te enchendo da presença de Deus, vai te enchendo do caráter de Cristo, de modo que você vive em novidade de vida. Mas não somente isso, o Espírito Santo também quer te usar para pregar o Evangelho a outras pessoas. Ele quer tirar esse medo que muitas vezes te impede e quer te dizer que Ele te dá poder para pregar o Evangelho. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Jesus, pela mensagem que vimos através deste coral, das músicas aqui cantadas, das danças encenadas. Muito obrigado pela Tua palavra que foi lida e proclamada. Por isso agora, Pai querido, pedimos que a ressurreição de Cristo seja uma verdade em nossas vidas, não apenas uma teoria, não apenas uma encenação de um domingo à noite, não apenas uma data no calendário onde comemos chocolate ou nos rendemos às tentações, Pai querido, do comércio, do mercado. Mas, Pai querido, que a Páscoa seja real em nosso viver, na segunda-feira, na terça, em todos os dias que o Senhor nos conceder. Que de fato, Pai querido, nós possamos ter alegria em pregar o Evangelho, porque foi esse Evangelho que nos salvou, foi essa mensagem que nos alcançou e nos transformou, e queremos que mais vidas sejam alcançadas. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos do Senhor para pregar a Tua palavra. E mais, não somente isso, Pai, que nós sejamos transformados dia a dia pelo poder de Cristo Jesus, pela mensagem da cruz, que possamos ser transformados e renovados, para que não vivamos mais no pecado, mas vivamos em santidade de vida, Pai. Que possamos exalar a doce fragrância da santidade de Cristo Jesus, para que onde chegarmos, as vidas sejam também alcançadas e impactadas, ó Pai. Que as pessoas possam ver em nós o reflexo de Cristo Jesus, não porque somos perfeitos, mas porque aquele que habita em nós é, e Ele nos transforma a cada dia. Assim, Pai querido, que possamos provar no nosso dia a dia a realidade da ressurreição de Cristo e na esperança também de que um dia seremos ressuscitados para viver eternamente na Tua presença. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.